Prezados, prezadas, muito bom dia, muito bom dia. Iniciamos hoje, agora, né, dia 1º de 2021, 1º de junho de 2021, sempre bom começar um mês. Agora, 8 horas e 15 minutos, vamos para a nossa live semanal de filosofia. E nesse bimestre, nós entramos numa empreitada de, basicamente, aferir as bases da natureza humana, né? Se é que existe um construto pela qual possa receber essa denominação. E nesse meio de percurso, nós passamos por vários pontos, né? Um primeiro ponto foi estabelecer uma dicotomia, né? Seria o homem mau ou bom por natureza, né? O primeiro que a gente viu foi Thomas Hobbes, que vai ter uma visão extremamente pessimista em relação à natureza humana. Para ele, a natureza humana já é degenerada ad hoc, ou seja, inclinada em prol de objetivos egoístas, e o ser humano não teria, né, escrúpulos, valores ou receio de passar em cima da vontade do outro para atingir os seus fins. Nesse caso, nessa circunstância, na ausência de um juiz imparcial, tende a aparecer uma guerra, um conflito, uma discórdia, uma espiral de contendas de todos contra todos. Jean-Jacques Rousseau parte de uma perspectiva extremamente oposta. Para ele, a natureza humana não seria degenerada ad hoc. Ao contrário, a natureza humana seria boa. O único problema seria a interação com outros indivíduos que levaria à degeneração da natureza humana. Nesse diapasão, Rousseau explica que, a partir do momento que os indivíduos passam a interagir uns com os outros para obter coisas maiores, né, coisas mais palpáveis, isso tende a levar a uma guerra, a um conflito, por conta do surgimento da propriedade privada. A partir do momento que a propriedade privada surge e se dissemina, com ela também se dissemina a desigualdade social, e a desigualdade social, por sua vez, dentro dessa lógica, né, dentro dessa perspectiva, dentro desse escopo, seria, de fato, o vetor, né, da violência, ambas, né, as perspectivas vão ter, né, tanto Hobbes quanto Rousseau, vão ter perspectivas que podem fornecer apoio, né, a essas nuances, né? Por exemplo, em Hobbes, como o ser humano é ruim por natureza, haveria, evidentemente, de haver um juiz imparcial, uma figura, uma espécie de um terceiro para lidar com as contendas das pessoas, né? E se nós imaginarmos, se nós, aliás, refletirmos, existem em todas as sociedades, né? Desde sociedades mais complexas até sociedades menos complexas, instituições voltadas a mediar conflitos e a punir. Do outro lado, né, Rousseau fala da questão da desigualdade social, e, de fato, né, quando nós olhamos para as sociedades humanas, as sociedades mais desiguais são aquelas que vão apresentar níveis mais significativos de conflito. Na mesma esteira, nós falamos de Locke. John Locke tenta fazer, aliás, tenta não, faz, né, um antagonismo em relação a todas as duas correntes anteriores, né, a Hobbes e a Rousseau, pois, para Locke, não há natureza humana boa ou ruim. O que há no lugar disso são as experiências humanas. Dentro dessa perspectiva, aquilo que constitui a objetividade e a subjetividade do indivíduo obrigatoriamente passa ad hoc pela experiência humana. Locke quis deixar bem claro aqui que não há nenhum conhecimento que pode se classificar como inato, né? Dito de outra forma, tudo dependeria da experiência. Bom, quando nós olhamos também para a nossa vida, para a sociedade, a gente vê que muitos conhecimentos, principalmente conhecimentos especializados, não só vão precisar de experiência, mas muitas vezes de ensino formal, como é o caso de dirigir. Aliás, né, o que vai separar, por exemplo, além do dinheiro, por óbvio, né, um piloto de Fórmula 1 de um motorista comum das grandes cidades? É o treino, né? O treino, principalmente com carros de alta velocidade, né? E se nós vislumbrarmos que
todos os esportes, nós podemos vislumbrar também que todos os esportes competitivos demandam treino, né? Seja que esporte online, né? Você vai ser jogador online, skate, que agora é um esporte olímpico, inclusive, né? Aliás, aqui bem próximo de casa, na Venceslau, enfim, fizeram uma baita pista, uma das maiores pistas do Brasil, inclusive. Enfim, o treino, né? O treino é uma conditio sine qua non para o bom desempenho. Aliás, existe aqui, dentro do senso comum, aquela máxima de que se o indivíduo quer ser bom em uma coisa, ele tem que fazer essa coisa por pelo menos 10 mil horas, né? Isso vale para voar, isso vale para administrar, isso vale para lecionar, enfim, isso valeria para tudo. Bom, dentro dessa lógica, nós falamos também de Descartes. Descartes, uma das pessoas mais geniais, né, de toda a história da humanidade, foi o pai do método científico. Eu acho que é o que mais aproximadamente chegou que pode, né, de fato, né, receber essa alcunha. Descartes ele vai acreditar numa visão heurística mais complexa em relação à natureza humana. Então, para ele, foge aqui a possibilidade de encarar o ser humano como bom, ruim, ou apenas como dependente da experiência, né? Ao contrário, Descartes vai dizer que o corpo, ele não é um indivíduo, ele é, na verdade, uma máquina, uma estrutura, um arcabouço empregado pelo indivíduo para interagir na sociedade, né? O que vai ser o indivíduo, segundo René Descartes, é o espírito, né? Uma matéria, uma unidade metafísica, aonde está alojada a consciência, e aqui Descartes quebra fortemente, tanto com o empirismo como com o materialismo, ao dizer que não é a matéria que produz a consciência, né, que produz o indivíduo, mas é o contrário, é a consciência que faz uso da matéria, que anima a matéria e que dá a possibilidade do indivíduo interagir na vida em sociedade, né? Nesse caso, esse corpo, né, essa unidade metafísica que é utilizada, que faz uso aqui do corpo, vai utilizar o corpo para empregar seus sentidos, a visão, o olfato, o paladar, a audição, e o tato, também o sentido vestibular, para interagir no mundo, enfim, para interagir, né, de maneira geral, né? Então, dito de outra forma, é como se cada pessoa fosse uma espécie de um drone, uma espécie de um robô, e que há uma consciência maior, uma consciência não física, e sim metafísica, que transcende o físico, né, utiliza esse corpo para atingir os seus fins, né? Quais seriam os fins? Descartes não diz, né? Contudo, Descartes diz o seguinte, que essa consciência, essa unidade metafísica que faz deliberadamente o uso do corpo, né, como uma forma de interagir com a sociedade, com os outros humanos, né, com o mundo, ela já viria dotada de alguns tipos de conhecimento, né? Dentre eles, destaca-se a lógica, o conceito de bem e mal, o conceito de certo e errado, e também o conceito de bem e mal, né, certo e errado, o conceito de Deus e o conceito de estética, né? Ou seja, todas as culturas humanas, né, se nós observarmos, a enciclopédia de Oxford, por exemplo, vai listar mais de 1.500, todas elas têm alguma noção de Deus. Mesmo culturas que nunca tiveram contato uma com a outra. Então, apenas a transmissão cultural desse construto não pode ser o único fator para explicar a fé. Né? E aqui, né, Descartes faz uma provocação e coloca uma possível inclinação, né, como se isso já tivesse já com o sujeito. Em psicologia evolucionista, por exemplo, vários estudos mostram que as crianças já têm, desde o início da vida, uma espécie de uma noção de que elas estão sendo observadas por algo maior, que existe, enfim, algo que, enfim, muitas explicações, né, foram travadas, né, para
para tentar explicar, né, qual seria a função dessa inclinação, como, por exemplo, aliviar as próprias tensões do grupo, ou ainda, né, ser isso mesmo, né, uma forma de alicerçar laços, né, com outros da comunidade. Dentro dessa mesma perspectiva, Descartes chama atenção também para a ideia de estética, né? Isso não quer dizer, eu não estou querendo dizer aqui que todas as culturas vão interpretar o que é feio ou bonito de maneira igual. Mas o que eu estou colocando aqui no lugar disso é que todas as culturas têm uma espécie de um senso estético, uma ideia de que algumas coisas são boas, algumas coisas são desejáveis, algumas coisas são indesejáveis. E nessa mesma perspectiva, nós podemos encarar também a ideia de bem e mal, né? O que é bom ou ruim em determinada sociedade tende a variar significativamente, mas todas as sociedades trabalham, né, com uma ideia de que existem coisas que são boas e coisas que são ruins. E hoje a gente começa com uma última perspectiva para nós compararmos com todas as outras, que é a perspectiva da escolha racional. Diferente de todas as tendências que a gente trabalhou até agora, a perspectiva da escolha racional, ela não está ligada a um único autor, ao contrário, está ligada a uma corrente, né, uma pleiade de autores. Bom, perdão, gente. Bom, então, primeiro, a teoria da escolha racional, ela nasce dentro da teoria econômica, ela parte da ideia de um individualismo metodológico, aonde os indivíduos eles são autointeressados e que nessa condição de autointeressados eles estão sempre galgando objetivos, né? Então, dito de outra forma, nessa perspectiva da teoria da escolha racional, o indivíduo ele está buscando posições, né? E essas posições elas se dão através da tomada de decisão da racionalidade. Dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer o seguinte, que a teoria da escolha racional vai entender o indivíduo como um maximizador de utilidade. E você pode me perguntar, professor, o que é isso? Né? E eu pergunto, ou melhor, eu respondo, né? A maximização de utilidade é uma espécie de um paradigma dentro da tomada de decisão. Por exemplo, se alguém perguntar para vocês querem ganhar R$100 ou querem ganhar R$500? A partir do momento que você responde R$500 e não R$100, você está respondendo um valor maior, você está tendo acesso a uma verba maior. Então, você está maximizando a utilidade, né, o recurso, que é esse dinheiro. E para a teoria da escolha racional, esse vai ser o principal impulso da natureza humana. Ou seja, buscar, através das suas escolhas, ganhar mais e gastar menos, né? Claro que, quando nós falamos de escolhas, nós temos que entender que as escolhas, elas são universais, ou seja, nós escolhemos em todos os momentos da nossa vida, desde o momento que a gente nasce. Aí, claro que muitas das nossas escolhas ficam atreladas, evidentemente, aos nossos progenitores, aos nossos pais, até o momento, né, que nós morremos. Em todo esse percurso, nós fazemos uma série de escolhas. E algo que eu sempre coloco fundamental, como atrelado a uma escolha, é uma renúncia. Né? Para você escolher o sujeito A, você tem que enfim, não escolher o sujeito B. Para você optar por uma determinada posição, isso se dá em revelia, isso se dá contra uma outra posição. Bom, então aqui, né, perceba que quando você vai fazer uma escolha, por exemplo, escolher um emprego, escolher uma roupa, escolher uma comida, existe um mar, né, de opções. E como você vai definir a forma como as pessoas escolhem? A teoria da escolha racional, nesse sentido, ela coloca um axioma, ela coloca uma direção. Ela vai dizer que a escolha ela vai ser sempre autointeressada, ou seja, voltada ao próprio indivíduo e pautada na maximização de utilidade, ou seja, ganhar mais
e gastar menos, né? Dentro dessa perspectiva, haveria um modus operandi para esse processo. Então, vamos supor que o indivíduo ele é confrontado com a necessidade de tomar uma decisão, como, por exemplo, a compra de um sapato. Vamos supor que surge um evento, uma, uma entrevista de emprego, o indivíduo ele quer comprar um sapato. O primeiro ponto, dentro dessa perspectiva, é o indivíduo ele conseguir identificar todos os modelos de sapato existentes, né? Pelo menos dentro do escopo de possibilidade dele. Vamos supor que ele mora aqui em Curitiba e ele vai fazer essa prospecção, essa pesquisa lá na 15. Aí ele acha o baixinho, ele acha o alto, ele acha vários modelos. Então, o primeiro passo, independente da escolha, é identificar as opções existentes. O segundo passo é estratificar de ordem preferencial do melhor para o pior, ou seja, aquilo que vai levar ele a maximizar a utilidade. Não é que o indivíduo ele vai fazer uma tabela, mas isso se dá mentalmente, ou seja, no topo dessa tabela como preferencial vai estar aquele calçado mais barato e que melhor atende às expectativas da pessoa, ou seja, o melhor custo-benefício, e no final dessa tabela estará o pior, ou seja, aquele mais caro que menos atende as vontades, as preferências, as utilidades da pessoa. Ou seja, então o indivíduo primeiro identifica as opções, mentalmente ele estratifica de ordem preferencial do maior para o melhor, vislumbrando aqui a melhor forma de maximizar a utilidade, ou seja, gastar menos, né, e ganhar mais, ou seja, gozar mais dos benefícios, e a partir daí ele vai escolher a opção mais vantajosa, né? Então, se for, por exemplo, um sapato, ele vai escolher aquele que é mais barato e mais direcionado. Ou outro exemplo aqui, né? Um transporte, ao invés de carro, ele vai com esse jeguinho aqui, né? E nesse caso, né? Como as opções das pessoas são conscientes e consistentes, ou seja, como o indivíduo ele tem ciência do que ele fez e como o indivíduo utilizou, empregou um método, né, consistente, ele tende, de alguma forma, a reproduzir em maior ou menor medida o mesmo padrão posteriormente, quando ele for fazer a tomada de decisão. E nesse aspecto é interessante a gente vislumbrar que, de fato, muitas das escolhas, muitas das opções que nós fazemos da vida, nós tendemos, de fato, a repetir, mesmo dentro desse modus operandi, como prevê a teoria da escolha racional. Como, por exemplo, claro que aqui já é também uma hipertrofia dessa história, mas um professor universitário que utilizou a mesma roupa durante 20 anos, né? Ou ainda, né, a versão bilionária e melhorada desse construto, que seria Steve Jobs, com sua boa e velha calça jeans, com sua boa e velha camisa preta de manga longa, e eu diria com seus calçados brancos, né? Apenas em 2001 ele inovou aqui com um calçado escuro, mas todos os outros o calçado branco. Essa lógica, essa perspectiva da teoria da escolha racional é vislumbrada para explicar qualquer tipo de comportamento. Vamos explicar outro. Vamos supor que agora não seja comprar um sapato, seja participar de uma eleição para escolher os legisladores, deputados federais, ok? Então, primeiro, a primeira opção, o primeiro passo, o indivíduo ele tem que vislumbrar as opções existentes. Então, o deputado fulaninho do partido sei lá o quê, o deputado ciclaninho, o deputado tal, a partir do momento que ele vislumbra todas as opções existentes, ele vai estratificar de ordem preferencial, mentalmente, na cabeça dele, do melhor para o pior. Ou seja, o melhor vai estar aquele deputado que vai trazer leis que vão impor menos ônus à sociedade, ou seja, que vai cortar tributos e que vai fazer políticas públicas que atendam aos interesses dessa pessoa que está votando. Vamos supor que eu seja alguém do setor da educação. Eu sou, de fato, né? E vamos supor que o deputado Y, ele decide, a proposta dele é acabar com os tributos, diminuir o máximo os tributos
e triplicar o salário dos professores. Esse já ia estar no topo da minha lista, né? E no final da lista estaria aquele deputado que vai impor mais custos à sociedade e que vai trazer menos leis de interesse à pessoa que está votando. Então, a partir do momento que o indivíduo conseguiu organizar mentalmente esse construto na cabeça, ele vai fazer a escolha de quem está no topo da lista, e como a opção dele é consistente, ele tende, posteriormente, né, quando for defrontado com a mesma necessidade de tomar a decisão, nesse caso, eleger alguém, votar ou na mesma pessoa ou adotar padrões muito parecidos, né, para o voto. Né? Vamos dar um outro exemplo. Vamos supor que o indivíduo está procurando um emprego e ele manda para todo lugar, manda 1000 currículos e ele recebe 15. Né? Então, antes de escolher um emprego, ele tem que vislumbrar todas as opções existentes, ou seja, ele vai ler as 15 propostas de emprego que ele teve. A partir disso, ele vai estratificar mentalmente do melhor para o pior os empregos. Então, o melhor emprego vai ser aquele que impõe menor ônus e oferece maior bônus. Dito de outra forma, aquele que você passa menos horas trabalhando e consegue obter maior renda. Então, nesse caso, depois disso, ele vai escolher aqueles que está no topo, né, da lista, que trabalha menos e ganha mais, e quando ele for confrontado com a necessidade de fazer as escolhas de novo, ele vai adotar um padrão parecido. Por fim, vamos ver um último exemplo. Vamos supor que o indivíduo ele queira comprar um carro. Primeiro, ele vai vislumbrar todas as opções existentes. A partir disso, ele vai estratificar do maior para o menor, ou seja, os carros, né, que trazem mais bônus e impõem menos ônus. Então, o ônus do carro seria o valor do IPVA que tem que pagar, o custo de manutenção, o gasto de combustível, o custo involucrado para fazer o seguro, o benefício seria, enfim, o quanto ele consegue reproduzir ali velocidade e tal, enfim. Então, organizado isso, o indivíduo ele vai escolher a opção mais vantajosa, vamos supor que a opção mais vantajosa seja esse aqui, e como a opção ela é consistente, quando defrontado de novo com a necessidade de tomar decisão, ele tende a adotar um padrão parecido. Bom, primeiro, gente, o que essa lógica tem de bom ou tem de ruim? Ao meu ver, a teoria é inteligente entender que as pessoas elas estão inclinadas em relação aos seus objetivos, né? Algo, inclusive, que vai se conurbar, né? Com o Thomas Hobbes, né? Que também vai entender que as pessoas são egoístas, estão inclinadas em relação a objetivos. Mas aqui, né? A ideia de racionalidade, ela vai se dar dentro da lógica do custo e benefício. Ou seja, as escolhas do indivíduo vão ser largamente mediadas pelo benefício e pelo custo involucrado em qualquer tipo de relação. Bom, e eu creio que é assim para muitas coisas, né? Aliás, a teoria da escolha racional, ela se tornou dominante em todos os campos das ciências sociais e é utilizada para explicar as coisas mais diversas, né? Como eu fiz aqui eleições, mas o porquê do indivíduo ir para o crime, do porquê ir para a guerra, né? É sempre uma relação de custo e benefício. O indivíduo ele vislumbra as opções existentes, estratifica do melhor para o menor as situações ali, levando em conta o ônus e o bônus, e escolhe. Né? E como a escolha dele é consistente, ele escolhe novamente. Muitas dessas coisas parecem ter sentido, como, por exemplo, a atração que as pessoas têm pela perspectiva de ganhar, né, de levar vantagem. E isso, por exemplo, a publicidade explora de maneira ostensiva. Né? Quando você vê um anúncio, por exemplo, dizendo são os últimos, é só agora, ligue já, nunca é o último, nunca é para ligar só já, né? Mas isso é para mexer, né, com essa racionalidade de maneira geral, ou mesmo os preços, né? Porque algo, né, que custa R$10 custa R$9,99, na verdade, para parecer que custa menos, né? Agora, qual que seria, eu acho, os aspectos que essa teoria, de alguma forma,
acaba por extrapolar as perspectivas. Eu acho que uma seria a lógica que o indivíduo vai vislumbrar todas as opções existentes. Creio que nunca é assim, ele vislumbra algumas das opções existentes e que ele vai adotar sempre um critério maximizador de utilidade. Muitas vezes é o contrário, né? Em muitas circunstâncias você escolhe ao contrário, pagar mais, né? Como, por exemplo, na hora de presentear, como, por exemplo, na hora, né, de conquistar aquela pessoa amada que você leva a um lugar super caro, enfim, isso fugiria, né? Mas muitos dos casos, né, vão se conurbar, né? Um exemplo aqui onde essa teoria é amplamente empregada é para explicar o comportamento dos parlamentares no Congresso Nacional. Aqui no Brasil, o presidente ele tem dois poderes muito importantes. Um é algo que se chama medida provisória e o outro é o controle das barganhas, por assim dizer, advindas do governo. Então, eu explico. Uma medida provisória é uma lei que, como o nome diz, ela tem um teor provisório, ou seja, ela só se torna definitiva a partir do momento que os parlamentares aprovam. E o que os cientistas políticos brasileiros perceberam é que a maior parte dessas leis é aprovada pelos parlamentares, né? E afinal, né, o que faria com que os parlamentares aprovassem um número tão grande, né, de leis saídas da mesa do presidente da República? Os cientistas políticos vão explicar a racionalidade individual, ou seja, a vontade do parlamentar de ganhar mais e gastar menos, né? E aqui a gente está falando de uma carreira, né, que precisa acumular capital social, que ele está mirando sempre para cima. Então, nesse caso, haveria alguns fatores. O primeiro é o controle do orçamento. Cada deputado federal tem uma verba grande, 6, 7, 10 milhões, enfim, dentro dessa, mais ou menos dentro dessa perspectiva, para fazer políticas públicas regionais, ou seja, atender o reduto eleitoral dele, montar lá uma escola lá enfim, na cidade de onde ele vem, alguma coisa nesse sentido. É o presidente da República que controla isso. E a perspectiva mostra que aqueles parlamentares que não seguem o presidente da República, ele corta a renda, e isso faz com que muitos se alinhem, né? Um outro ponto é a distribuição de cargos, né? Então, ministérios, secretarias, é tudo o presidente que define, e isso também é um fator que leva as pessoas a apoiarem. E o terceiro, né, todo mundo conhece a mensalão, né? Recompensas ilícitas, corrupção. Quando só a renda legítima não basta, quando só cargo não basta, entra também a corrupção, e tudo aqui seria involucrado mais ou menos pela racionalidade, né? Pela vontade do indivíduo de ganhar mais e gastar menos. Bom, então, passada essa perspectiva da teoria da escolha racional em nível individual, a gente pode extrapolar isso para o universo das ações coletivas. Nós chamamos de ação coletiva todo tipo de situação aonde você precise do esforço de mais de uma pessoa, né? Como lá naquele mundo lá do Rousseau, quando ele vai construir a casa, quando ele vai caçar, tem que fazer uma ação coletiva. Segundo Rousseau, é a ação coletiva, inclusive, que leva, a propriedade privada e, dois, consequentemente, a desigualdade. Bom, aqui na teoria da escolha racional, a gente vai entender o seguinte: a gente entendeu que o indivíduo ele é autointeressado, maximizador de utilidade e egoísta, né? A gente pode dizer o seguinte, dentro dessa perspectiva, que muitas das ações coletivas podem falhar ou podem ficar aquém do desejado por conta dessa inclinação individual do indivíduo buscar sempre a maximização de utilidade, né, em cenários onde a gente precisa compartilhar, onde o esforço, né, o ônus e o bônus são compartilhados de maneira mais ou menos igual. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Na Uniandrade, quando estávamos em ensino presencial, durante um tempo, nós organizamos lá na Murici, com os professores, enfim, e todos os demais, um café da manhã semanal. Ou seja, cada um trazia uma coisa, e o interessante era, como era muita gente, aí você tinha uma baita diversidade, e era legal comer, né? Então, você tinha ali o pão de queijo, o croissant, o bolo, coxinha dos três corações, você tinha um monte de coisa, né? E o que começou a acontecer?
quem levava, por exemplo, coxinha, tal coisa mais cara, começou a virar suco, né? Porque o suco é o mais barato de todos, o mais fácil de levar. Chegou um ponto que só tinha praticamente o suco, e com o passar do tempo, aquele que levava o suco passou a não levar também o suco, ao ponto de só ter um saco de pão para dividir entre, sei lá, 30 pessoas. E isso fez com que não desse mais certo. Ou seja, cada um aqui queria gozar mais do benefício, ou seja, comer, mas queria gastar menos. Então, consequentemente, chegou um ponto que aquilo se tornou insustentável. Um outro exemplo que eu sempre dou, e todo mundo sabe bem entender isso, é um trabalho em grupo. Eu acho que todo mundo já se frustrou em um trabalho em grupo. Você monta uma equipe de 6 pessoas e apenas um da equipe faz o trabalho, e o trabalho não fica tão bom, né? Evidentemente, porque os outros 5 não fizeram. Aliás, os outros 5 vão tentar apresentar no dia, vai ficar ruim, e isso vai invalidar. Ou seja, dentro dessa perspectiva, quando a gente extrapola para o âmbito da ação coletiva, segundo a teoria da escolha racional, o indivíduo ele vai esboçar aquele mesmo comportamento, aquele mesmo critério, aquele mesmo diapasão involucrado nas decisões individuais. Ou seja, ele vai buscar ganhar mais, gastar menos. Ganha mais, gasta menos. E isso leva a presença de free riders. O que é um free rider? É um carona, alguém que quer gozar do benefício, mas não quer arcar com o custo. Ou seja, é aquele cara que quer a nota no trabalho, mas não quer ajudar a fazer. É aquele cara que quer ir no churrasco, quer comer, mas não quer pagar. É aquele cara que lá na Uniandrade vai lá para o café da manhã, mas não leva nada, ou leva o suco, né, mais barato de todos. Isso a gente pode interpelar para várias lógicas. Imagine, por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que nós moramos nessa rua aqui. Enfim, uma rua que não é asfaltada, uma rua que tem sérios problemas com lama, com água, com etc, etc. Eu pergunto aqui, né? Quem se incomodaria com isso? Todos, né? Imagine você vai sair de casa e pode cair numa areia movediça eterna. Imagina que você é um médico, né? Você sai com a sua roupa branca para ir trabalhar, né? Vai parecer que você saiu de uma guerra, né? Vai sair. Aliás, não tinha visto o bonequinho da Michelin sentado aqui, gostei. Todo mundo vai. Não é bom para ninguém esse tipo de situação. Imagine, vamos imaginar um exemplo, que esse caminhão aqui é um caminhão da Elma Chips, cheio de batatinha. Imagina, né? Vai passar nessa ribanceira aqui, a batatinha quebra tudo, a suspensão do caminhão vai danar tudo. Não é bom para ninguém. Né? Então, quais seriam as soluções? Uma primeira solução seria esperar a presença do Estado. Enfim, mas isso a gente sabe que demora muito. Né? Em alguns lugares, desde que o Brasil foi inventado até agora, o Estado não apareceu. Então, não dá para ficar sempre na dependência do Estado. Uma segunda alternativa seria as pessoas fazerem uma vaquinha, fazerem aqui enfim, uma vaquinha mesmo, cada um paga um determinado valor e a própria comunidade arcar com o custo da obra. Mas preveja o seguinte, vamos supor que primeiro essa aqui da foto aqui amarela topou. Pagar, legal, então deu lá um dinheirinho. Aí veio na casa do lado, fala, eu não tenho como. Aí vem na terceira casa, aí vai perguntar, alguém já pagou? Na primeira pagou e na segunda não pagou. Aí esse que vai falar, bom, se na segunda não pagou, por que eu vou pagar? Se a segunda não pagou e vai gozar do benefício de ter a rua aqui toda asfaltada, por que eu vou pagar? Ou seja, apesar de, eu creio eu, né, que nesse tipo de ação a maior parte das pessoas quer colaborar, uma parte significativa não vai querer colaborar e vai querer usufruir ainda assim do benefício, e isso vai invalidar os esforços de arrecadação de renda, ou seja, vai ter menos grana disponível e, consequentemente, não vai dar certo fazer o projeto. O mais provável nesse sentido acontecer é a própria Elma Chips, sozinha, arcar com o custo de manutenção tudo da rua, deixar tudo zerado, se isso for mais barato do que o custo com a manutenção dos caminhões e também com a avaria das mercadorias. Então, perceba que aqui a Elma Chips não está sendo boazinha também com os demais.
ele tá adotando uma opção racional, ou seja, gastar menos e ganhar mais, né? Um outro exemplo que eu sempre dou, a gente sempre vislumbra, são as formaturas, né? O indivíduo, ele entra na faculdade morrendo de vontade de fazer formatura, e, enfim, mas tem um ônus aqui involucrado muito grande. Você tem que formar uma comissão técnica, tem que ter lá, fazer reunião, tudo é chato, e pagar, né? E com o passar do tempo, vai diminuindo a quantidade de pessoas do curso que quer participar e que quer pagar. Porém, né, quando chega a vez da formatura, todo mundo quer ir, né? Na verdade, aqui também há uma racionalidade, né? O indivíduo, ele quer, gozar do benefício, nesse caso, participar da festa, se dar bem, mas dois, ele não quer gastar, né? Isso é o que vai configurar o comportamento free rider, ou que nós chamamos aqui no Brasil de penetra, né? Nos Estados Unidos, free rider, carona. Um outro exemplo, né? Vamos imaginar uma situação de um protesto, por exemplo. Vamos supor um protesto que seja para reduzir os impostos e aumentar a vacinação no Brasil. As duas coisas são boas, né? Se a gente imaginar, quando você diminui o imposto e a maior parte dos impostos se dão em relação ao consumo, você está ficando mais rico. Quando você aumenta a vacinação, isso diminui a curva de contágio e mortes da SARS-CoV-2, né, da Covid-19. Consequentemente, a economia caminha melhor e todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha com isso, né? Mas eu pergunto, será que todos estão igualmente dispostos a arcar com o ônus, né, de participar de um protesto, né? Ou seja, sair da sua casa, gastar o seu tempo, expor a sua vida e a sua integridade física ao risco, apanhar, etc, etc. Creio que não, né? Aliás, um outro exemplo claro é a própria Covid-19, né? Se nós olharmos, vou abrir aqui rapidinho aqui, site do Ministério da Saúde. Olha lá. Nós temos hoje 462 mil mortes por Covid-19, quase meio milhão de pessoas, e um contingente e uma letalidade de 2,8, ou seja, para cada 100 pessoas que contraem Covid-19, 2,8, praticamente 3, vêm a óbito, né? Dentro dessa perspectiva, dá para ver que é do Ministério da Saúde mesmo, por isso que não funciona direito. Dentro dessa perspectiva, acho que eu não vou nem mexer muito, que está travando esse site aqui, porcaria de site. Aqui, ó, nosso dinheiro. Aqui, ó. Não consigo... Porcaria de... Aqui. Perfeito. Aqui nós temos as ondas, né, de contágios, né? Essa foi a primeira onda, né? Iniciou mais fortemente na semana 24, né? Depois teve o seu cume na semana 31. Aí nós tivemos uma redução lá para a semana 45, perto dos dias das eleições, e depois começou a segunda onda. Nesse momento, nós estamos vivendo uma pequena queda da segunda onda, que já inaugura o começo da terceira. Para reduzir, achatar essa curva de contágio, é preciso de medidas além da vacina, como, por exemplo, o isolamento social e o uso de máscaras, né? Quando nós achatamos a curva de contágio da Covid-19, chegamos nesse ponto, todo mundo ganha, né? Porque os serviços de saúde estão mais disponíveis, a economia está melhor, o risco de morrer é melhor. Contudo, nem todos querem arcar com o ônus de ficar em isolamento social, né, e deixar de ver as pessoas queridas, de fazer a coisa que a pessoa gosta, ou mesmo de usar máscara, né, por achar incômodo, etc, etc. E como existem muitos free riders, como existem muitos caronas, a gente não consegue mitigar significativamente e, consequentemente, a segunda onda acabou por ser muito pior do que a primeira,
E, enfim, faço aqui uma profecia negativa, para dizer bem a verdade, a terceira onda é provável que seja bem pior do que a segunda, considerando que o número de free riders no Brasil, ou seja, de pessoas que não querem, que querem gozar do benefício aqui do fim da Covid-19, mas não querem arcar com os custos das medidas, tende a ser maior. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode entender que o indivíduo ele vai buscar objetivos para si, mas ele vai estar tentando sempre maximização de utilidade. E quando ele é extrapolado para um grupo, ele tende a reproduzir o mesmo comportamento. Dentro dessa lógica, surge o free rider, surge o carona, e isso pode invalidar a ação coletiva. Cada um pode pensar aqui na própria vida, como, por exemplo, a casa, né? A casa onde os senhores moram. Todo mundo gosta de ter a casa limpa, mas eu pergunto, todos que residem na casa e usufruem do bônus, né, de ter uma casa limpa, ajudam, né, arcam igualmente com o ônus de limpar a casa? Creio que não. Eu não sei nenhum lugar onde é bem assim, e isso faz com que a casa nunca esteja extremamente limpa, sim medianamente limpa, né? Ou mesmo numa empresa, né? Quando você tem lá uma atividade tal que não tem ali um foco, uma atividade em grupo, né? Um trabalho em grupo, um trabalho em equipe, mas que não dá para ver muito claro as atribuições de cada um, a tendência é que surjam pessoas que façam corpo mole e que queiram depois arcar que gozar, né, dos louros da relação, né? Isso pode explicar, por exemplo, o envolvimento das pessoas em protestos, isso pode explicar, por exemplo, o envolvimento das pessoas em caridade, numa série de coisas. Então, em suma, gente, resumindo, a teoria da escolha racional, ela parte da ideia de que nós fazemos escolhas e de que nossas vidas são feitas de escolhas. E que cada escolha, ela parte de uma renúncia. Ou seja, quando você escolhe casar com alguém, você deixa de casar com outro. Quando você escolhe um emprego, você deixa de entrar em outro. Quando você escolhe um curso, você deixa de entrar em outro. E nesse sentido, o fator aqui de seleção vai ser a maximização de utilidade, ou seja, o custo e o benefício involucrado em cada escolha. Só lembrando, gente, aqui nesse videozinho aqui, eu fiz um videozinho de 10 minutos falando sobre esse tema da aula de hoje, bem rapidinho, de maneira bem sintética, então se achar difícil aqui na live, recorre ao videozinho que aqui tá fácil, né? Bom, então, dentro da perspectiva, sempre que o indivíduo ele é deparado com a necessidade de tomar decisão, começa uma cadeia dele identificar as opções existentes, seja de namorados, seja de sapatos, seja de candidatos, seja de comida, seja do que for. A partir daí, vai separar de ordem preferencial. Nesse caso, a opção mais vantajosa vai ser aquela que traz mais bônus com menos ônus. A opção menos vantajosa, a que traz menos bônus com mais ônus, e a partir daí, ele vai, a partir do momento que ele segmentou, ele vai escolher a que mais maximiza utilidade, ou seja, em vez de andar de carro, ele vai andar disso aqui, ao invés de usar um tênis normal, ele vai usar isso aqui, né, que vai ser o mais barato, e como a escolha é consistente, ele vai, ele vai adotar quase sempre o mesmo padrão nas escolhas, né? Claro que, como eu disse aqui, existem situações onde a gente adota justamente o caminho contrário, como, por exemplo, aquele Rei do Camarote. Quem se lembra desse? Esse faz tempo, hein? Rei do Camarote. Vamos ver aqui. Olha lá. Rei do Camarote tá de 50 mil numa noite, se bem que 50 mil agora não é tanto, né? Virou quanto? 10 mil dólares, um pouco menos, né, do que isso, né? Ele está de Ferrari e tal. Se ele fosse unicamente maximizador de utilidade, a Ferrari seria Fusca, o Chandon ia ser Corote, a camisa Versace ia ser Magazine do 10, mas assim não é. Em muitas situações, o caminho é justamente o oposto. Ou seja, maximizar para ele conquistar outros capitais, né? Como o capital social, ele tem que fazer justamente o contrário, ele tem que gastar mais, né? Menos que isso ganhe menos, né? Mas na maior parte das outras tomadas de decisão,
eu creio que o critério da racionalidade, ao que me parece bem relevante para a tomada de decisão. A segunda lógica é quando a gente extrapola isso para o âmbito da ação coletiva. Ou seja, como um churrasco, por exemplo, um precisa levar carne, outro precisa levar cerveja, outro precisa levar não sei o quê. Se um não leva, se um outro leva porcaria, o churrasco já começa a desandar. Né? Assim como todas as outras ações coletivas. Ou seja, o indivíduo ele quer gozar do benefício involucrado na ação coletiva, como, por exemplo, no churrasco, né? Comer a carne, tomar a bebida, se divertir, conversar com as pessoas, mas não quer arcar com o ônus da relação, que é pagar, né? Arcar com os custos, né? Isso vale para muitas das relações, vale para essa rua, né? Que é uma chips, vai ter que arcar com o custo e não as próprias pessoas. Vale, por exemplo, a participação em protestos, vale para muitas, né, das nossas opções, e isso vai explicar porque muitas vezes, né, desde lá da escola, quando a gente forma um trabalho em grupo, né, até na vida adulta, como a gente constitui uma empresa, muitas das ações coletivas falham, né, por pouco esforço, por pouco comprometimento individual dos participantes, que querem arcar com o benefício do churrasco, mas não querem arcar com o custo da relação. Gente, está tudo bem, está tudo numa boa, eu vou ler a questão de frequência, e para essa questão de frequência não há certo ou errado, apenas a nobre opinião dos senhores, e como já é de praxe, essa opção vale ouro. Vamos lá. A teoria da escolha racional nasce no mainstream da teoria econômica e não demora em se tornar dominante nas demais ciências sociais. A teoria parte de um individualismo metodológico, onde os agentes são interpelados como maximizadores de utilidade preocupados em ganhar mais e gastar menos. Né? Nesse sentido, assinale a alternativa que vai a favor de sua opinião. A teoria predominante, sobretudo para explicar o comportamento a teoria interessante para explicar o comportamento da ação coletiva, ou seja, por que alguns indivíduos fazem corpo mole, e isso pode muitas vezes dar ruim na relação, mas não é igualmente suficiente para explicar, por exemplo, comportamento altruísta, por exemplo, da caridade, né? Por que as pessoas fazem caridade? Ou mesmo comportamento de ostentação, como eu mostrei aqui o rei do camarote. B, o mais interessante da aplicação da teoria da escolha racional se dá em relação às ações coletivas. Afinal, sempre alguém quer ser o carona, ou seja, o free rider, ou aqui no Brasil, né, o penetra, ou seja, quer usufruir do benefício sem arcar com ônus. Quer comer picanha no churrasco, mas ele quer levar colchão duro, né? Ele quer tomar, sei lá, coruja, bode brown no churrasco, mas ele quer levar Kaiser, né? Ele quer a casa limpa, mas ele não quer ajudar a limpar, né? C, a teoria da escolha racional parece reducionista demais e ignora variáveis culturais e sociais. De fato, né? Se a gente considerar que as pessoas estão sempre buscando só ganhar mais e gastar menos, todo mundo ia andar de Fusca, todo mundo, enfim, e assim não é, né? Na verdade, algumas coisas afetam as pessoas mais até do que o próprio dinheiro. Conheço pessoas, por exemplo, que trocaram empregos em que ganhavam muito bem para empregos em que ganham menos bem, mas que têm mais qualidade de vida. Enfim, outros fatores, né, muitos fatores influenciam nas tomadas de decisão. Né? Claro que a teoria da escolha racional é uma teoria, ou seja, é uma simplificação da realidade. Sempre vai haver um gap, né? Não é uma perspectiva apenas daqui. D, o mais interessante da teoria da escolha racional é a questão da consistência na tomada de decisão. Afinal, consciente ou não disso, os seres humanos tendem a repetir muitas vezes o mesmo padrão de decisão. Se hoje fosse uma aula presencial e os meus alunos tivessem vencido o frio para vir à aula, a maioria está sentado no mesmo lugar que escolheu lá no começo do curso, né? Enfim, a gente repete muitos padrões, né, na nossa vida, né? Por exemplo, eu aqui perto de casa tenho milhares de pizzarias aqui na minha região, aqui onde eu moro, na Água Verde, mas eu compro sempre da mesma pizzaria, geralmente o mesmo sabor, inclusive. Enfim, é um padrão que a gente adota. E o E,
A teoria é interessante, pois consegue, em muitas situações, prever o comportamento dos agentes com base no cenário adotado e da posição, perdão, gente, que o agente ocupa no sistema. Como eu fiz, por exemplo, aquele exemplo aqui da medida provisória do presidente da República. Né? O presidente tem o poder de fazer a medida provisória e controla o orçamento do cara. Se o cara está nesse cenário visando continuar sendo político, renovar o mandato dele, né? Subir no cargo, ou subir ainda mais, né? De deputado estadual virar federal, e por aí vai, ele precisa de renda, ele precisa de visibilidade, né, que ele pode ter, por exemplo, no Ministério da Saúde, e tudo isso é controlado pelo presidente da República. Por isso que as pessoas, os parlamentares muitas vezes se alinham, e nós também nos alinhamos em muitas outras situações, né? Por que nós rimos, por exemplo, das piadas ruins dos nossos chefes? Para nos alinharmos, né, a esse tipo de nuance. Oh, o Wellington está aqui, nem tinha visto. Bom dia, Wellington. Achei que eu estava sozinho aqui na área, acredita? Bom dia, professor. Tamo Só, aí. só você está sendo guerreiro, Wellington, de encarar o frio logo cedo. É verdade. Oh, não, mas me lembra que vai ganhar um pontinho extra no final aqui. Enfim, eu pergunto, Edson, ficou alguma dúvida? Ficou alguma questão? Achou fácil? Achou difícil esse contexto? Ah, tá tranquilo, professor. Tá O, fácil de entender, o professor tá trazendo exemplos aí que é do dia a dia, né? Então tá sendo mais fácil de compreender a matéria. pergunto para você, Edson, na sua vida, você já teve já oportunistas, pessoas que queriam ganhar mais, ou seja, que queriam o benefício, sei lá, ir viajar com você para a praia, alguma coisa assim, mas não queriam arcar com o custo da viagem nem nada. Isso já aconteceu com você, Wellington? Assim, de ganhar em cima de mim, eu acho que não, professor. Se já aconteceu, não cheguei a perceber. Ó, por exemplo, nunca aconteceu de você ir naquele churrasco, aí você leva Ah, sim, picanha. churrasco, sim, essas coisas assim, sim. Aí o cara leva uma, sei lá, uma linguiça antiga, o cara leva um pedaço de. Eu mesmo fiz isso aí, Wellington, uma vez, no meu aniversário de 18 anos. Eu fiz com outros dois colegas. Eu fui igualzinho aqui, o maximizador de utilidade. Falei, bom, para levar cerveja, eu vou levar a pior de todas, como todo mundo já vai levar bastante, ninguém vai perceber. Eu peguei uma lá que chamava Lecker, nem existe mais isso. Aí chegando lá, eu joguei no fundo do freezer lá tal. Enfim, fiquei consumindo coisa boa, né? Só que chegou um ponto que o pessoal percebeu, né? Caramba, quem trouxe isso, né? E até eu xinguei, né? Falei, nossa, que absurdo, né? Quem trouxe uma coisa? Enfim, né? E Ah, muitas vezes, né? Quem nunca aqui, né? Monta aquele trabalho em grupo, por exemplo. Você nunca fez um grupo que teve aquele preguiçoso, fala, ah, não vou fazer nada, né? E leva a nota. Enfim, então acho que todo mundo já passou por esse tipo de coisa. Enfim, eu não estou dizendo que todos, né, vão dentro dessa linha, mas essa teoria ela chama atenção para isso, que muita coisa que é em grupo, né, que você precisa da ação do grupo, sei lá, você precisa do esforço de toda a equipe da empresa, você precisa do esforço de toda a equipe lá do grupo na faculdade, você precisa aqui do apoio de todo mundo para fazer o churrasco, fazer um protesto, sei lá, tende a surgir isso. O malandrão, né, o indivíduo que ele quer ir lá, por exemplo, para a praia, mas não quer pagar, ajudar a pagar o custo da casa, não quer pagar nada. Enfim, ficou claro assim, Wellington? ficou. É, eu já até fiz isso uma vez numa aquelas brincadeiras de amigo secreto, professor. Sim. Eu ganhei um presente barato e ganhei, saí no lucro nessa brincadeira. Deu uma meia e ganhou uma Smart TV em troca. É isso aí. Bom, Edson, vou ficando por aqui. Deixa eu cortar já a gravação aqui, senão os amigos não vão. Amigo secreto, acho que eu já fiz essa também direto.